Boa noite, amigos, amigas. Mais uma sexta-feira de tratamento e saúde aqui de Jesus. Que a gente esteja receptivo ao tratamento, aos estudos que fazemos, que a gente possa tranquilamente fazer a nossa reflexão sobre a nossa caminhada. A proposta da casa sempre é provocar em nós novos pensamentos sobre velhos hábitos que a gente tem. Então a gente vai agradecer a nosso Pai, Deus, nosso Pai, a Jesus, amigo, a espiritualidade, todos os benfeitores que nos acompanham, por mais essa oportunidade que temos de estudar. O livro Laços de Afeto, psicografia do Vanderlei de Oliveira, ditado por Hermance Dufour. Capítulo Aprender a Amar. E é interessante que a espiritualidade pega a gente nos pontos que a gente outrora achava que dominava. E aí cada lição que a gente vai lendo, cada momento, a gente vai tendo que refazer os nossos conceitos. Amar. Como é o amar nosso? Como é o amar de um espírito desencarnado? O que ele traz para nós de diferente, de importante? Será que a gente realmente sabe amar? O nosso amor é um amor que acalenta, que auxilia, que promove, ou ainda é aquela situação de meu amor? A gente ainda tem essa dificuldade de perceber isso. Muitas das vezes nós esquecemos da grandeza, a grandeza da família que nós fazemos parte. Somos todos filhos do mesmo Pai. E precisamos ter esse olhar de irmandade, de fraternidade, de afeto, com a dificuldade do outro. O outro traz dificuldades que a gente domina muito pouco. E a gente precisa transformar esse olhar para com o outro. Não é? Capítulo 2, Aprender a Amar. Hermance começa dizendo assim para nós: escutamos frequentemente frases que constituem atestados de incompatibilidade ou admiração instantânea em relacionamentos. Essas frases emitidas rotineiramente nas diversas rodas de convivência, definindo alguns sentimentos que temos pelo outro como se fossem predestinados e definitivos. Convivemos comumente, entre aspas, ao sabor, fecha aspas, daquilo que sentimos espontaneamente por alguém. Consideremos nesse tema que o amor não é um automatismo do sentir, no aprendizado das relações humanas, como se houvessem fatores predisponentes e inderrogáveis para gostar ou não gostar dessa ou daquela criatura. E aqui a gente precisa trazer o nosso conhecimento da vida eterna para podermos ter uma noção dos afetos e ainda desafetos que encontramos na caminhada. Se não tivermos um saber sobre os capítulos anteriores vividos e olharmos somente para esse, nós vamos entender que estamos, entre aspas, passando por uma injustiça. Fulano não gosta de mim, eu faço tudo por ele. Lá no trabalho nada dá certo. A cidade, o país, o planeta está em dificuldade. Se a gente só olhar o capítulo atual, só esse momento, e não fizermos uma amplitude de olhar, a gente vai ter dificuldades de viver o hoje. Porque nós somos o resultado de muitas experiências, dessa e de outras. E aí, quando a gente vai mergulhando na ciência,
a gente precisa lembrar que nós estamos num planeta que, segundo a própria ciência, tem 4,5 bilhões de anos. E nós não estamos aqui há 4,5 bilhões de anos. Aproximadamente 200 milhões de anos que nós, nessa condição, fazemos parte desse planeta. E o planeta foi construído sem a participação do ser encarnado. Ele foi construído com a participação dos desencarnados. Do Cristo à frente, da sua corte de técnicos siderais, construindo ao longo de bilhões de anos um ambiente que pudesse ser vivido por nós. Porque se chegássemos a 2 bilhões de anos nesse planeta, nós não acharíamos condições de sobrevivermos. Então a gente precisa ter esse pensamento mais amplo. E aí quando a gente olha para esse acontecido, a gente começa a entender que alguém gosta muito da gente, que alguém nos ama, muitos alguéns. Somos amados o tempo todo da nossa caminhada. E é interessante que muitas das vezes a gente olha para o futuro e não vê um futuro bom. A gente muitas das vezes olha e vê as coisas com dificuldade. Mas a gente devia olhar para dentro, percebendo o quanto já melhoramos. Os nossos pensamentos, os nossos desejos. Outrora, nós tivemos o grande desejo de participar de conquistas, de guerra, para fazer com que o nosso pensamento fosse aceito. E hoje a gente já tem um movimento para que o amor, a paz, a misericórdia se instalem em todos os ambientes. Isso é um progresso muito agradável que nós fizemos. Um processo muito agradável. E hoje, quando a gente percebe que alguns irmãos ainda fazem parte e se alimentam da guerra, a gente fica tristonho. A gente fica tristonho. Mas nesse momento, conhecendo toda essa proposta de vida, a gente vai entender e ser misericordiosos com eles, porque eles estão passando, como nós já passamos. Se hoje, amigos e amigas, temos repulsa ou algum movimento de insatisfação com alguma coisa, é porque no passado nós éramos as pessoas que praticávamos isso. A gente só sabe o gosto de uma sopa, só sabe o gosto de uma fruta, porque lá atrás a gente experimentou, não é assim? A gente experimentou aquilo. Então hoje eu posso falar, olha, isso não é agradável ao meu paladar, mas pode experimentar, quem sabe vai agradar o seu paladar. A gente precisa lembrar que vivemos experiências outrora, e tudo é com base nas experiências. Nós somos hoje resultado das nossas vivências passadas. E aí eu brinco, né, que muitas das vezes eu não estou satisfeito com a minha atualidade, com o meu pensamento, com a minha vivência, com tudo que me acontece. Eu preciso, a partir de agora, começar a trabalhar para os capítulos futuros. Eu preciso ter esse movimento. Eu quero ter uma vida melhor. E como é que essa vida vai acontecer? Se eu trabalhar hoje para melhorá-la. Isso é desafiador, porque nós queremos pronto. Nós não queremos labutar para fazer essa mudança. E muitas das vezes a mudança que a gente quer ainda é externa, esquecendo que a grande mudança tem que ser íntima. O jeito que eu olho para aquele que está num carro 0 km, o jeito que eu olho para aquele que dorme numa marquise. Eles estão
em situações diferentes. Agora, como é o meu olhar para com eles? Eu tenho aquele olhar de irmão, de companheiro, de misericórdia, de paz? Porque muitas das vezes, amigos, a gente olha para alguma cena e a gente fica em guerra pela cena, esquecendo que tudo se move para e com o amor divino. Tudo tem um amor embutido. Vira e mexe eu falo aqui da nossa querida abelha, né? A abelha. A gente já experimentou, saboreou quantas vezes colheres de mel. Aquilo não é o resultado do trabalho, do carinho daqueles seres. E elas fazem aquele mel. É só para elas ou para nós? A gente consegue perceber que a minhoca, a formiga, o cupim, o mosquito, todos trabalham por amor? Eles ainda não sabem que esse é o nome desse movimento que eles fazem. Eles não sabem. Mas dentro deles tem uma necessidade constante de fazer a vontade do Senhor. E quem faz a vontade do Senhor ama. Porque entende que o outro necessita da nossa colaboração. Colaboração é um dos significados para o amor. Auxílio é outro significado. Servir, outro significado. E é interessante que Deus não faz as coisas para Ele. Ele faz para nós. Faz para nós. E muitas das vezes a gente despreza o bem que recebemos. Desprezamos o bem que recebemos. Porque ainda não estamos nos verticalizando. Estamos trabalhando somente na horizontal. E quando trabalhamos na horizontal, tem limite aqui e tem limite aqui. Agora, quando pensamos na vertical, aqui tem o início, mas para subir não tem mais fim. A verticalidade tira todos nós de um bate e volta incessante. Precisamos verticalizar todos os nossos pensamentos. Estou vendo uma cena, estou vivendo uma situação. Isso é definitivo? Vai ser sempre assim? Na horizontalidade vai. Mas se eu verticalizar, eu vou entender que vai ter um próximo capítulo, vai ter um próximo momento, que aquele que estava batendo na horizontalidade, ele vai passar para um novo degrau. E ele vai passar para outro. E ele vai passar para outro. Ele vai verticalizando tudo, e isso é um ato de compreensão da lei divina. Porque ninguém foi feito para ser o mesmo. Gente, isso é tão gostoso de saber, isso é consolador. A gente olhar e falar assim, eu não vou ficar dessa forma. As minhas dores vão acabar. As minhas dificuldades vão diminuir. Eu vou conseguir ser aquilo que eu desejo ser. Consegue entender como isso é bonito? O que a gente deseja ser? Saudável, feliz, misericordioso. Nós vamos. Isso é lei. Não existe talvez na lei divina. A lei divina vai se cumprir. Isso é tão gostoso, porque acaba o estresse, a ansiedade. Acaba. Quando eu olho para aquela cena e falo assim, isso é passageiro. Isso é passageiro. Agora, se eu fico remoendo na horizontalidade, eu não acho caminho. Porque o caminho não está no horizonte. O caminho está sublimes. Tão gostoso saber disso. Tão importante saber que temos um propósito muito maior do que pensamos.
Porque nós não sabemos tudo. E a doutrina espírita, ela veio trazer a mais. Um pensamento fora da horizontalidade. Fora da horizontalidade. Na semana passada, o AA, já viram falar? Alcoólicos Anônimos, completou 90 anos de planeta Terra. 90 anos. E hoje eles têm aproximadamente no Brasil 5.000 reuniões por semana. E vocês sabem por que o AA funciona? Porque para vencer aquela doença, precisa se lembrar do poder superior. Verticalizar. Porque se você ficar brigando com a garrafa, com o hábito aqui, você não vai sair desse processo. Agora, quando você coloca o poder superior, e eles recomendam que todos tenham a sua crença frequente, porque é o poder superior que vai acalentar aquele que ainda está na horizontalidade. E somente se conectando ao divino é que a gente consegue melhorar pensamentos, ações, relacionamentos. Somente com o poder superior. E aí a gente usa aqui, né? Eu gosto de usar Papai do Céu. Porque ele é fonte de amor. Ele é fonte de paz. Ele é fonte de entendimento que eu tenho que trabalhar como uma abelha. Eu preciso trabalhar. E hoje a gente tem visto um propósito na sociedade de não mais querer trabalhar. Eu quero fazer alguma coisa que eu ganhe um dinheiro e nunca mais tenha que trabalhar. Eu quero uma aposentadoria, eu quero uma tranquilidade, eu quero conforto. E a abelha faz isso, gente? A formiga faz isso? A minhoca faz isso? Tudo trabalha. Tudo trabalha. Tem um caso interessante, né? Minha mãe fez 87 anos agora, em junho. Ela vira para mim e fala assim, eu não vou virar espírita nunca. Eu falei, que isso, mamãe? É a melhor coisa que está tendo e tudo, né? Ela é muito católica. Não, esse negócio seus não dá certo. Eu falei, mas por que, mãe? E a minha irmã é pastora evangélica, né? Lá em casa tem aquele conflito, né? E a minha irmã, por que, mãe? Por que? Não, esse negócio é complicado mesmo. Não, mãe, mas só podia me falar o porquê. É porque depois que morre, continua trabalhando aqui para vocês, ó. Eu quero é o sossego, eu quero o paraíso. Interessante isso, né? Existe hoje uma cultura do não trabalho. Mas todo aquele que decide pelo não trabalho, o corpo tem que trabalhar o tempo inteiro, não tem, gente? Já pensaram nisso? Aquele que tem inúmeros funcionários, colaboradores, aquela coisa toda, o corpo dele tem que estar funcionando. Tudo precisa estar amando, porque trabalhar também é um sinônimo de amor. Quando eu amo a Deus, quando eu amo a Jesus, quando eu amo aquele que eu gosto, que eu caminho junto, eu trabalho para que ele esteja sempre bem. Eu tenho que fornecer a ele a minha dedicação. E aprender a amar é aprender a olhar. Depois de olhar, sentir. E depois de sentir, estar o tempo todo querendo se verticalizar. E a irmã continua dizendo para nós assim, que amar é uma aprendizagem. Amar é uma aprendizagem. Conviver é uma construção. Olha que sensacional que ela traz para nós. A gente
está verticalizando para aprender a amar. Nós estamos aqui, nesse 20 de junho de 2025, para aprender a amar. Amar a todos, indistintamente. Amar aquele com defeito, que a gente diz com defeito. Amar aquele que não comunga do nosso mesmo credo. Amar aquele que ainda não está conectado ao divino. E o amar, ele liberta. O amar liberta. O amar proporciona a gente relações tranquilas. Eu estou numa situação conflituosa, mas eu tenho a percepção do amor e eu percebo que eu não sou o conflito. Eu estou no conflito. E aí eu pacifico, porque para que aquele relacionamento, para que aquela construção, para que aquele aprendizado se torne bom, eu preciso fazer a minha parte. Porque muitas das vezes, gente, a gente acha que a gente vai mudar o outro, o amor, a sociedade. Ela vai mudar, sim, quando ela aprender a amar mais. A mudança vai acontecer nesse momento e nós precisamos colaborar, aprendendo a amar constantemente. Amar é uma aprendizagem. Todo santo dia a gente vai olhar para aquela mesma pessoa, para aquela mesma cena, e nós precisamos enxergar mais do que o dia anterior. Aprendizagem. Todo mundo aqui tem plantinha em casa? É? A plantinha que nós temos lá hoje, ela é igual à da semana passada? Curioso isso, né? Então, mas isso é óbvio. Sim. E nós? Somos o mesmo da semana passada? Mas pensamos, agimos da mesma forma, não é assim? A sexta-feira começou parecidíssima com a sexta-feira passada, não foi? Precisamos mudar. E esse é o grande desafio nosso. Eu lembro de uma charge muito interessante, que era assim, 2 filas, né? 2 guichês. Um guichê estava escrito assim, quero mudança. A fila enorme. E a outro guichê escrito assim, quero mudar. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Querer mudança, todos queremos. Mas não queremos nos envolver no processo. Tem uma história, uma fábula, né, que fala do porco e da galinha, não é assim? Quem está comprometido, não é assim? A galinha vai dar os ovos. Mas quem é que vai se dar na história? O porco. E a gente precisa começar a se comprometer com Deus e conosco. E querer o tempo todo a mudança em nós. A mudança em nós. Emmanuel, num dos seus livros, se não me engano, é o Caminho, Verdade e Vida, do Chico e do Emmanuel, ele fala que muitos de nós encarnamos e desencarnamos sem perceber. Ele usa o termo, nós somos usuário de corpos. Olha que interessante isso. Encarna, desencarna, sem perceber esse processo. Sem perceber. E os amigos que leram o livro Nosso Lar, vai lembrar dessa cena. Obrigado ao Chico, obrigado ao André Luiz. Nesse livro conta que a mãe de André Luiz estava trabalhando numa esfera superior para adquirir créditos, para pagar a reencarnação, a passagem de volta do ex-marido e de 2 irmãs. E aí, amigos, amigas, esse ex-marido, ele vai lembrar do processo dele? Ele vai lembrar do processo dele?
Essas duas irmãs que estavam numa situação, todos os três estavam numa situação muito complicada, eles vão lembrar disso? Usuários de corpos, usuários de dias, usuários de mês, usuários de anos. A gente fica fazendo a mesma coisa, repetidamente, sem aprender. Esse é o nosso grande desafio. Mudar todo minuto. Todo minuto. Telmo, mas isso deve ser impossível. Sim, para aquele que ainda não está vivo. Curioso isso, né? Aquele que está vivo, ele busca a vida. Aquele que não está vivo, ele quer se manter morto. E Jesus fala isso. Quando um rapaz quer segui-lo, vira para ele e fala assim: Senhor, meu pai faleceu, deixa eu ir lá enterrar o meu pai. Aí Jesus vira para ele e fala assim: deixai os mortos enterrarem os mortos. Quem são os mortos? Aquele que está na horizontal, preocupadíssimo, né, com o túmulo onde vai colocar o corpo, preocupadíssimo com a herança, preocupadíssimo com a festa, preocupadíssimo com isso, preocupadíssimo com aquilo. São mortos. E é muito interessante que esse jovem, ele tinha a opção, verticalizar. Seguir o Cristo é verticalizar. Verticalizar é seguir o Cristo. Porque o Cristo não nos propõe nada horizontal. Porque Ele sabe o caminho. Quando Ele eu sou o caminho da verdade e da vida, é o aprendizado, o crescimento. E é esse o nosso grande desafio. Aprender todo dia com todas as experiências que a gente faz. Sabe aquele café que a gente faz todo dia? Aquele bolo, aquele chá? Ele precisa ser cada dia mais gostoso, mais saboroso. O bom dia para alguma pessoa que a gente encontra tem que ser com outro olhar. O vai com Deus, o fica com Deus. Aquele carinho. Amigos, quando a gente sai de casa e deixamos lá os nossos amores, quem garante que nós vamos voltar para casa? Vocês já pensaram nisso? Quem garante que nós vamos encontrá-los? Quando a gente despede de um ente querido e ele vai, quem garante que ele vai voltar? Mas aquele que está desperto sabe que ele vai continuar vivo, independente de estar no corpo ou não. Esse é o vivo, quando ele entende que existe a continuidade da vida. E a continuidade da vida é para que a gente aprenda a amar e a viver melhor. E ela continua dizendo para nós assim: não existe amor ou desamor à primeira vista, e sim simpatia ou antipatia. Amor não pode ser confundido com um sentimento ocasional e especialmente dirigido a alguém. Devemos entendê-lo como o sentimento divino, que alcançamos a partir da conscientização de nossa condição de operários na obra universal. Um objetivo de plenitude incondicional, imparcial e crescente. Isso aqui é muito interessante porque no Livro dos Espíritos, na questão 132, pergunta assim: qual o objetivo da encarnação? Que eu acho que é uma pergunta bem mineira, né? Que eles estão perguntando assim: onde que eu vou? O que eu vou fazer nesse corpo? A pergunta é essa: para que eu vou ter que entrar nessa prisão? Me constranger dentro desse corpo? Ficar preso anos, para quê? Aí lá tem dois objetivos. O primeiro: a lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição, santificação, purificação.
felicidade plena. Olha que sensacional isso, hein? Consegue entender a verticalidade? Onde que essa verticalidade vai me levar? É assim? Então não vale mais a gente virar e falar assim, eu não sei onde é que a gente está indo, eu não sei o objetivo da vida. Depois que a gente lê a questão 132 do Livro dos Espíritos, isso não vale mais. Novo conhecimento, nova experiência de vida. Então nós entramos no corpo, passamos por esse processo para alcançarmos a nossa felicidade plena, a nossa iluminação, a nossa perfeição. E o segundo objetivo é que Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Eu acho isso sensacional. Vocês já pensaram nisso? Que todo dia Deus conta conosco para concretizar a obra dele? Legal isso, né? Ou desesperador? Não sei, cada um olha de um jeito, né? Mas todo dia Deus aguarda a nossa participação na obra. Todo santo dia. E um parêntese aí, ninguém acorda sem autorização divina. Vocês já pensaram nisso? Telmo, quer dizer que Deus cuida de cada um de nós? Claro. Óbvio. Porque nós não temos a competência nem de nascer, nem de morrer. Porque nós somos eternamente dependentes dele. Tudo que há no planeta Terra, no universo, é uma criação divina. Tudo. E a gente precisa perceber isso. E o que Deus quer? Ele oferece para a gente a parte material para que a gente promova a parte espiritual. Vocês conseguem entender isso, gente? Sabe aquele carro? Ele serve para levar alguém ao médico. Ele serve para visitar alguém. Ele serve também para poder ser uma fonte de renda, para que essa renda possa transformar em benefício do outro. E o carro é feito de quê? De materiais. E quem foi que criou os materiais? Quem? Vocês conhecem alguma empresa que fabrica minério de ferro? Vocês conhecem alguma empresa? Consegue entender como que a gente precisa se conectar ao poder superior? Para a gente entender a vida, entender a nossa vida, entender o desafio de buscar a perfeição, que é o nosso grande propósito. E alcançar esse conhecimento faz o que da gente? Filhos de Deus. Porque o Filho de Deus considera que tem um Pai. E esse Pai aguarda a sua participação na sua casa. Gostoso saber disso, né, gente? Que nós realmente somos de uma família, que nós realmente somos importantes, porque se Deus aguarda a nossa parte, nós somos importantes. Ele aguarda a parte de todo mundo. Todo mundo, Ele aguarda a parte. Né? E ela finaliza dizendo assim, devemos entendê-lo, esse amor, como sentimento divino, que alcançamos a partir da conscientização de nossa condição de operários na obra universal. É um estado afetivo de plenitude, incondicional, imparcial e crescente. Ninguém ama só de sentir. Ninguém ama só de sentir. O amor verdadeiro é vivido. O atestado de amor verdadeiro é lavrado nas atitudes de cada dia. O atestado de amor verdadeiro é lavrado nas atitudes de cada dia. Essa frase é muito complicada porque há uma recomendação de amar a Deus sobre todas as coisas.
Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aqui, quando a gente está conversando, muitas das vezes a gente ainda está pensando somente no outro. Somente nas coisas. E, primeiramente, a gente devia pensar no amor a Deus. No Pai, naquele que cuida de nós. A gente devia pensar nesse amor. E quando a gente alcançar esse amor, a gente começa a amar a todos. Gente, amar é querer bem, não é? Não é querer bem? É. Auxiliar o outro, querer o outro feliz. Não é esse o propósito? Aí a gente entende a missão do Cristo junto a nós. Nos dar instrumentos, ferramentas, dicas de fazer o outro estar bem. Porque isso preenche. Não é verdade? Quando a gente vai de encontro com o outro, quando a gente resolve alguma coisinha para o outro, quando a gente se... qualquer coisa, isso nos dá um calorzinho interno tão gostoso. Todo dia devemos fazer assim. Até mas fulano não retribui. Tadinho dele, né? O problema está lá, não está em mim. E aí, nesses casos, eu tenho que aumentar a dose, né? Se o remédio não está funcionando de 12 em 12, né? Tem que passar a ser de 8 em 8. Se não está funcionando de 8 em 8, tem que passar para 6 em 6. Não está funcionando de 6 em 6, 4 em 4. De hora em hora. Porque a gente não pode esquecer que primeiro o beneficiado é a gente. Quando a gente identifica o outro com uma dificuldade, e a gente se aplica em diminuir a dificuldade alheia. Se aplica em diminuir a dificuldade alheia. Olha que propósito santo, não é assim que a gente pode até usar essa palavra? Propósito santo. Eu não vou descansar enquanto tiver uma pessoa em dificuldade. Essa é a fala de Jesus. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ele tem um compromisso com a gente. Gente, como isso é gostoso. Como é gostoso saber disso. Como isso pacifica o nosso íntimo. O Cristo Jesus está nos acompanhando 24 horas. Esteve e estará. Por que então dos nossos medos, ansiedades, depressões? Para quê? Se eu me conscientizo que eu tenho um irmão mais velho, que eu sou imortal, que eu tenho um pai maravilhoso e que eu estou aqui, desafiando a mim mesmo, para que eu possa amar mais. Porque aquele que está ocupado com o outro, ele não tem tempo de ficar doente, né, gente? Já viram aquele casal, né? Que o marido, né? Gente, não está dizendo os maridos, né? Os maridos lá todo estrupiado, todo assim, e a mulher lá o tempo inteiro, né? Cuidando. Hoje a gente já vê alguns homens, né, fazendo esse movimento em prol das mulheres. Aí ela desencarna, ou ele desencarna, e aí ele fica perdido. O que eu vou fazer agora da vida? A minha vida era servi-la. A minha alegria era fazer as coisas por ela. Pô, mas ela era uma mala. Não tinha problema, eu amava aquela mala. Eu gostava daquela ocupação. E aí, normalmente, alguns meses, anos depois, ela não consegue, ou ele não consegue mais ter um norte para a vida. E começa a definhar. Por quê? Ainda pensa horizontalmente. Faz um trabalho muito gostoso, muito dedicado, mas o trabalho tem que ser primeiro para Deus. Eu preciso lembrar que eu estou cuidando dele, dela, para Deus. Eu estou trabalhando para Deus. Eu não estou trabalhando para ela, não. Você consegue entender isso, gente? Como é que isso é legal? O objetivo não é ela, o objetivo é ele.
nosso Pai. E aí quando eu chego para auxiliar aquele coração doído, é uma tarefa divina. E aí sai um personagem, entra outro personagem. Sai um personagem, entra outro personagem. E a gente precisa continuar a trabalhar pelo outro. Porque muitas das vezes na nossa cabeça saiu aquele personagem, a gente não coloca ninguém no lugar. E o amor que a gente tem para ajudar? Acabou? Cessou? Era só para aquela pessoa? Cessou ali? Será que a gente não pode auxiliar outro? Será que a gente não tem que fazer isso? Será que não é esse o propósito da vida? Da continuidade? Ajudei. A gente tem uma tarefa toda terça-feira a gente recebe lá na rua Caeté 741 aproximadamente 100 irmãos em situação de rua. Toda terça-feira. A gente os recebe, café da manhã, né? O evangelho, uma escuta do psicólogo, tem acupuntura, tem musicoterapia, tem um monte de coisa que a gente oferece lá. E a gente se intitula um grupo de apoio chamado Somos Todos Irmãos. A gente quer apoiar. E a gente ajuda eles a arrumar uma casa, a gente ajuda eles a mobiliar a casa, a gente ajuda eles a ir para uma comunidade. A gente vai ajudando a partir do momento que eles pedem. Tem vezes que eles vão repetindo, porque eles não dão conta. Tinha um companheiro que conseguiu uma casa, 52 anos ele tinha. E aí nós fomos visitar a casa dele. E estava tudo uma bagunça a casa. Nós olhamos para ele e falamos assim, poxa, mas... Eu falei, eu sei que está bagunçado, mas tem um problema. Eu falei, qual que é o problema? Eu nunca tive casa. Vocês já pensaram nisso? 52 anos. Ele nunca teve casa. A gente leva ele para uma casa, fala com ele que é bom ter casa, mas ele nunca teve casa, ele não sabe como organizar a casa. Aí o que nós tivemos que fazer? Fazer junto. Aí achamos voluntários que ia semanalmente à casa dele para ajudar ele naquela manutenção da casa. E aí ele começou a ter gosto por ter casa. Tem muitos que abandonam a casa, porque a gente tanto gostaria que ele tivesse, mas ele não tem intimidade nenhuma com isso. Aí a gente olha, a gente oferece, né, o que a gente tem lá, e ele não... Tem casos lá que a gente faz uma vaquinha, compra uma passagem para o companheiro, liga lá para a mãezinha, né? Aconteceu isso recentemente. O companheiro queria ir para Porto Alegre, estava no uso aqui das substâncias, e nós conversamos, ele falou, não, eu quero voltar para minha casa, Porto Alegre e tudo. Nós ligamos para a mãe, você vai receber ele aqui, porque a gente precisa ter esse... Né? Não é só dar a passagem e vai embora, não. Precisa ver se tem alguém que vai receber, vai cuidar. Não, pode mandar meu filho e tudo. E aí, nós fizemos uma vaquinha, arrumamos dinheiro para ele poder comprar. Compramos as passagens, uma até Curitiba, de Curitiba até Porto Alegre. Fui com ele na rodoviária, entreguei a passagem, era 2 horas da tarde, a passagem era para 8 horas. Fui tranquilo, né? Fiz a nossa parte, né? Fizemos a nossa parte e tudo. Aí, 3 dias depois, ele ligou para a mãe, do meu celular. Ô mãe, tô indo, viu? Vou pegar o ônibus e tal. Vou chegar aí no dia do meu aniversário. Ô meu filho, vem mesmo e tudo. Deixa eu falar com esse moço aí. Conversou comigo. Ô meu filho, Deus te abençoe. Obrigado por ajudar, mandar meu filho de volta, aquela coisa toda. 3 dias depois, ela liga. Cadê o meu filho? Eu falei assim, eu que pergunto para a senhora. Ele não chegou aqui. Não chegou. Aí eu tinha tirado foto
das passagens, né, para a gente prestar conta lá. Aí fui no guichê da rodoviária. Uma ele tinha vendido, a outra ele nem tinha usado. Terça-feira, 100 pessoas. Terça-feira, 100 pessoas. Porque a gente aprendeu que a gente precisa estar com porta aberta. Essa é a nossa forma de amar nesse nosso trabalho. Aparece ele, cabisbaixo, né? Porque chega todo sem graça, né? Assim, gente, vamos conversar, o que foi? Ah, não, eu achei que uma despedidazinha eu ia conseguir para poder ir. E agora, o que nós vamos fazer? Não, agora eu quero voltar, eu quero ir. Como é que a gente faz? Compramos a passagem, aproveitamos uma, né, tem uma multa lá para remarcar, pagamos e tudo, ligamos para a mãe, contamos para ela o ocorrido, aí ela virou e falou assim, olha, eu vou pagar a outra passagem que ele vendeu, pode colocar ele no ônibus e tudo que nós vamos receber ele aqui muito bem. Fui, a passagem era 8h15 da noite, dessa vez eu falei assim, eu vou ficar com você. Fiquei, pus ele no ônibus, ele foi. Ele foi, gente? Eu vi ele entrando no ônibus, eu vi o ônibus partindo. Na primeira parada do ônibus Cometa, ali na Praça da Semig, ele desceu de novo. A mãe liga de novo. Cadê meu filho? Eu falei, eu é que pergunto. Chegou bem? Não chegou. E nessa viagem, na última, comprei pão de forma, comprei água, comprei mussarela, para ele poder ter uma viagem. Você consegue entender que na próxima terça-feira nós vamos estar lá de novo? Porque a gente não depende do outro. Dependemos para ajudar. Mas o movimento é nosso. O movimento é nosso, não é mais dependente do outro. Nós temos muito a fazer para o Senhor. É essa a chamada de atenção. Nós não estamos fazendo para o Telmo, né? O Elcio vai lá, né? A gente não fala, eu falo isso com eles, sala cheia. Falei, gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Eles olham para a gente assim, como é que é isso? Falei, vocês são importantes para nós. Porque esse é o nosso trabalho. E a gente precisa estar de porta aberta. Um dia vai acontecer. E a gente precisa ser um apoio. Nós somos um grupo de apoio. Esse é o nosso movimento. E aí eu brinco com o pessoal, né? Eu disse, olha, todo mundo aqui é voluntário. Todo mundo é voluntário. O pão é voluntário, né? A fala é voluntária, abrir é voluntário, o espaço é voluntário. E a gente precisa ser esse voluntário para o Senhor. Precisamos fazer isso, precisamos ter gosto para isso, porque é isso que nós viemos fazer aqui. Aprender a amar. Independente se o outro vai aprender ou não, mas eu estou aprendendo no processo. Vocês conseguem entender como isso é importante? Quando eu busco servir, quando eu busco auxiliar, eu estou recebendo para dar para o outro. E fica na gente um resquício desse amor que a gente oferece ao outro. É? Não é? E não tem cobrança. Não, cada um dá o que tem. Tem que dar o que tem. E aí a irmã continua dizendo, sentir é o passo primeiro, mas se a seguir não vêm as ações transformadoras, então nosso amor pode estar sendo confundido com fugazes momentos de felicidade interior, ou com os tenros embriões dos novos desejos no bem que começamos a acalentar recentemente. Sentir é o primeiro passo, mas se a seguir não vêm as ações transformadoras, ficou só no sentir. O amor é crescente no tempo e uniforme no infinito. Não tem hiatos. Amar não tem hoje eu vou, amanhã não vou, hoje eu vou, amanhã não vou. O amar é constante. Não tem hiatos, não tem parada, não tem ausência. Mesmo entre aqueles que a simpatia brota instantaneamente,
Amor e convivência sadia serão obras do tempo, no esforço diário do entendimento e do compartilhamento mútuo de desejo de manter essa simpatia do primeiro contato, amadurecendo-a com o progresso dos elos entre ambos. Olha que bonito isso, né? Sentir uma simpatia por alguém. E aí esse alguém retribui. E o desejo vira de ambos para que a convivência seja possível. Sabendo disso, diz Hermance, evitemos frases definitivas que declarem desânimo ou precipitação em razão do que sentimos por alguém. Nós não temos algumas frases definidas? Evitemos frases definidas que declarem desânimo ou precipitação em razão do que sentimos por alguém. Relações exigem cuidados para serem edificadas no amor. Relações exigem cuidados para serem edificadas no amor. E esse aprendizado exige os testes de aferição no transcorrer dos tempos. Se nos guardamos na retaguarda moral e afetiva, esperando que os outros melhorem e se adaptem às nossas expectativas para com eles, a fim de permitirmos-nos amá-los, então certamente a noção de gostar que acalentamos é aquela na qual ainda acreditamos que Deus faculta isso como dom divino e natural em nossos corações conforme a sua vontade. Interessante esse parágrafo aqui que ela traz para nós, porque muitas das vezes a gente acredita que o amor está pronto. É um dom divino. Não, Deus mandou fulano para me amar. Ou eu estou esperando vir aquele amor. Amor, amar é uma construção, é um aprendizado, é uma relação que se faz. E eu preciso começar a amar primeiro a Deus e depois os outros. Porque muitas das vezes a gente negocia o amor. Se fulano me amar, eu também vou amá-lo. Eu dependo do amor do outro para me amar. O funcionamento do amor não é assim. O funcionamento do amor é servir, é dar. Porque eu gosto de viver assim. Eu tenho essa vivência. Eu preciso viver assim. E ela fala mais um pouquinho. Encontrando-nos nesse patamar de evolução, nada mais fazemos que transferir para Deus a responsabilidade pessoal do testemunho sacrificial, na criação de elos de libertação junto a quantos esposam nossos caminhos nas refregas da vida. Amor não é empréstimo divino para o homem, e sim aquisição de cada dia, na aprendizagem intensiva de construir relacionamentos propiciadores de felicidade e paz. Então, quando eu entender que o amor é para criar felicidade e paz para mim, para o outro, nós não vamos mais parar de querer fazer parte desse processo. Nunca mais. Espíritas que somos, temos bons motivos para crer na força do amor, enquanto a falta de razões convincentes tem induzido multidões de distraídos aos precipícios da dor. Por quê? Por que eles vão para esse precipício? Palmilham em decidida queda para as furnas do desrespeito, da sexualidade, da infelicidade, da vingança e da injustiça, em decrépitas formas de desamor. Quando ainda estamos buscando amor nessa horizontalidade, nessa sociedade, nós temos esses pensamentos. Quando buscamos esse amor nas questões divinas, nessa verticalização, encontramos alimento saudável nessa caminhada. A terapêutica do amor é, sem dúvida, a melhor e mais profilática medicação do pai para seus filhos na criação. A terapêutica do amor. Escutar.
estar junto, entender, ser misericordioso. Telmo, mas eu tenho que fazer isso sempre? Sim. Sim, porque faz bem pra gente. Porque muitas das vezes, gente, a gente quer trocar, né? Esse é o grande problema do amor que a gente vê na horizontalidade. Eu te dei 2 beijinhos, você tem que me dar 2 beijinhos. Eu te dei um presentinho de R$100, você tem que me dar um presentinho de R$100. Não é esse movimento? Não é esse amor. Precisamos dar atenção ao outro. Telmo, mas se o outro não retribui, bom para você. Como é que é? Bom para mim? É, porque você serviu. E aquele que ama se alimenta do amor. Vocês já pensaram nisso? Aquele que ama se alimenta do amor próprio dele, não do amor do outro. Porque a gente quer se alimentar do amor do outro. Não, a gente precisa se alimentar do nosso amor, da nossa paz, da nossa felicidade. A minha felicidade de estar tendo dias tranquilos, fazendo o que é certo, é o que me alimenta, é o que me fortalece. Agora, quando eu faço o bem esperando que alguém reconheça ou que alguém me pague por aquilo, eu ainda estou na horizontalidade. E esse é o nosso grande desafio, porque nós esperamos a retribuição e devemos esperar a retribuição somente de uma pessoa, de Deus. Somente dele. Se eu quero amor, busque-o em Deus. Porque se eu busco amor no outro, eu preciso lembrar que ele também está nesse processo. E ele muitas das vezes não consegue dar. Mas feliz daquele que oferece o amor e se alimenta do amor próprio que ele oferece. Porque servir é o prato mais gostoso que existe. Dar de si é a coisa mais saborosa que existe. Porque tenho em mim o servir, tenho em mim o amor e eu posso dar. E isso é que fortalece a gente. E ela finaliza dizendo assim: compete-nos aos que nos encontramos à míngua de paz experimentá-la em nossos dias, a terapêutica do amor, gerando fatos abundantes do amor, vibrando em unissono com as sábias determinações cósmicas estatuídas para a felicidade do ser na aquisição do glorioso e definitivo título de filhos de Deus. Filhos de Deus, esse deve ser o nosso desejo maior. E filho de Deus, quando ele é identificado assim, ele é a pessoa amorosa. A pessoa amorosa. E tudo pode estar caindo ao seu derredor, que ele está em paz, ele está em felicidade. Quando alguém nos trata mal, como a gente deve olhar para esse companheiro, para essa companheira? Como um doente. Ele está doente. Se eu estou tendo uma caminhada tranquila e alguém vira e chama, briga comigo, lá no projeto isso acontece direto. Acontece direto. E aí eu olho e falo assim, está doente. Falo não, né, gente? Penso, né? Como eu posso usar a terapêutica do amor para com ele? Muitas das vezes, falando um até breve. Que eles saem bravos de lá, daí a pouco retornam. E a gente precisa ter esse movimento. Ela finaliza dizendo que, e se esse sentimento sublime, terapêutica do amor, carece aprendizagem, somente um recurso poderá promover semelhante conquista. Sabe qual é? O recurso que poderá promover semelhante conquista? Educação. Curioso isso, né? Educação. E educação é educar, tirar de dentro para o outro. Desenvolver em nós novos caracteres. Descobrir em nós novas situações para continuar a caminhada. Porque muitas das vezes, gente, a gente não acha motivos para caminhar. Nessa hora é que precisamos lembrar
que nós somos filhos de Deus. Ainda não vivemos como filhos de Deus, mas somos. E se somos, chegaremos a essa condição através da educação. Porque lembrando que educação tem uma ação no meio, não tem? Um movimento no meio, não é assim? Educação. E é isso que é o nosso desejo. Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, hoje e sempre. Obrigado.